Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Olá pessoal, hoje eu estou aqui participando junto com o economista Alexandre Reis, de volta com o programa Tendências e Finanças, para a gente ter uma conversa, né, Alexandre, para fazer uma avaliação sobre os primeiros 4 meses de governo federal, governo Jair Bolsonaro e também governo estadual de Eduardo Leite, pautando questões políticas e econômicas no quadro de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Janine, tudo tranquilo. Hoje nós estamos numa configuração um pouco diferente, mas que é muito interessante e diferente fazer, no sentido de falar um pouco para o nosso, quem nos assiste no programa Tendências e Finanças, no sentido de fazer um panorama do que está acontecendo, né? E todo mundo está me cobrando no sentido dos impactos desses novos governos, tanto que nem tu fez na pergunta, né? Na questão desses, o que está sendo feito para mudar, né? Porque a expectativa era muito grande por toda a sociedade brasileira por mudanças, né? E o que a gente vê é quase 4 meses, vamos dizer assim, ou pensando de uma outra maneira, nós estamos já no 5º mês, né? Do ano de 2019. E tem muitas coisas ainda para ser feitas, né? Mas o que eu vejo, Janine, só para fazer uma introdução, eu vejo que de fato sempre tem aquela questão dos primeiros 100 dias, né? Isso já se passou tanto no governo estadual e o federal. Eu vejo que, como foram governos novos, de partidos diferentes, principalmente o federal, toda uma mudança também na questão do legislativo, enfim, aqui no estado também teve uma certa renovação. Exatamente. Né? Isso, de fato, a gente tem que entender que faz parte do cenário político existir esse processo. O porém é que, economicamente, o mundo empresarial, a sociedade como um todo, a população, as famílias estão ansiosas por mudanças, né? Nós estamos precisando disso, né, Janine? Sim, eu acho que a primeira pauta, Alexandre, é a que mais tem repercutido a nível nacional, é a questão da reforma da Previdência. Né? Como é que a gente pode desenhar o processo de aprovação ou não dessa reforma ao longo do ano e quais os impactos que só a discussão dela já vem causando na economia? Esse é um ponto que a gente percebe que o governo federal está investindo um monte nela e está deixando outras medidas. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava, enfim, pensando sobre outras atuações de inícios de governo. A gente vai lembrar na história, né, que todo o governo novo sempre nos primeiros dias ali não se fez muita coisa, mas dentro dos 100 dias sempre se teve algum plano econômico. Sim. Eu me lembro do plano Collor, que impactou muito né, a sociedade daquela época, na década de 90, confiscando etc. poupanças. Exatamente. Mas teve não vamos agora julgar se estava certo ou errado. O que eu estou dizendo é que teve um plano. Sim. Né? Na questão hoje desse atual governo, e também não é uma crítica, mas sim o que a gente percebe é que há uma força muito grande de se trabalhar em cima da reforma da Previdência. Só que nós precisamos de algum plano novo para desenvolver o nosso país. Reforma da Previdência por si só não coloca todas as contas em dia. Não, ela é muito necessária, né? Se percebe que há um clamor pela questão do mercado, principalmente em busca disso. Eu entendo que é extremamente favorável, eu como economista, num ponto de vista técnico, sou favorável de ser feita uma mudança, tem que ser feito, né? Enfim, claro que tem que ser discutido com a sociedade, o parlamento, etc. Né? Mas o que eu acho que é mais importante agora nesse momento é de fato o governo começar a aplicar um novo plano de governo, seja na parte monetária ou fiscal. Ou seja, porque nós estamos no 5º mês de novo, como a gente já falou, e a gente observa no mundo empresarial, no mundo familiar, que parece que não começou o ano. Ou pior ainda, mas começou com uma taxa de desemprego subindo. Exatamente. E isso é uma questão de que lá na campanha, não só esse governo que foi eleito, os outros, eles anunciaram que iam ser medidas para mudar a economia. E a gente não está observando isso. Agora, é claro, esperamos que tenha.
Nessa semana e no dia de hoje, já nesse início de mês de maio, está sendo anunciado algumas coisas que poderão ser positivas. A questão de que na última semana, ainda em abril, né, foi enviado decretos no sentido de facilitar a burocracia para alguns certos tipos de empresas, esses tipos startups. Empresas que têm baixo risco ou médio risco, né? No sentido de facilitar a burocracia. Pode ser que isso facilite, porque nós estamos num movimento muito grande no mundo de formação de empresas novas nessa transição, né? Então isso o governo já está olhando esse cenário, então é favorável. Outra medida bastante interessante, eu me lembro que isso eu estudei muito na minha graduação, então vai mais de 20 anos, na minha graduação de economia, eu me lembro da questão de uma ruptura, vamos dizer assim, eu estou chamando ruptura, uma palavra bem forte, mas uma mudada no paradigma da questão do crédito no Brasil. Nós temos um problema sério na questão da taxa de juros. Sim. Né? Isso aí é gravíssimo, pode afetar a questão da taxa de desemprego e, enfim, todas as outras coisas. Nós temos um mercado oligopolista muito forte no mundo das finanças, nós temos que romper com isso, né? Para favorecer a questão do investimento, etc. Tem uma medida que vai, enfim, por enquanto está por decreto, mas vai ter que ser aprovado pelo parlamento, etc., né? Na questão da liberdade de se abrir empresas, microcrédito de finanças, né, no sentido de operacionalizar melhor a questão do empréstimo para as pessoas, empresas, etc., no ponto de vista mais municipal, regional. Eu acho isso sensacional, porque tu rompe com uma questão de um oligopólio bancário muito grande. Né? No mundo inteiro isso acontece. Claro que já está havendo crítica no sentido que isso é uma medida de agiotagem. Nós temos que ver, eu não li propriamente, que é uma coisa bem recente, foi de sexta-feira agora, recente essa medida, mas a gente tem que ver com outros olhos isso no sentido de que a gente precisa um sistema público de fiscalização disso, mas a gente tem que dar de fato a liberdade para gerar um maior progresso técnico e econômico para a população. Nós estamos sedentos disso no Brasil. Então eu vejo essa medida como poderá ser, né, uma grande incentivadora, né, e aí poderá ser também uma primeira medida de mudança desse quadro tão cruel, né? A taxa de desemprego, eu sempre digo para os meus alunos, enfim, quando eu faço alguma questão de orientação, consultoria para o mundo empresarial, a pior coisa que tem é taxa de desemprego alta, porque tu faz com que as pessoas não tenham renda, né? Sim, não tem dinheiro para comprar. Exato. E aí tu fica naquela coisa que o fluxo circular de renda diminui drasticamente, né? Enfim, esperamos que isso seja positivo. Certo. Bom, uma medida também que afeta diretamente Santa Maria é o orçamento da nossa Universidade Federal. Corte drástico. Em torno de 30%. Né? Antes ia ser alguma coisa do ponto de vista para algumas universidades específicas, mas agora o MEC, né, o Ministério da Educação, anunciou que vai ser para todas. Isso vai gerar um impacto muito significativo localmente no comércio, na questão de fornecimento e tal. A gente já observa e já tem relatos que internamente na estrutura de custeio, de estrutura para dar uma aula, outras coisas. Uma estrutura de moradia, exatamente, inclusive para os estudantes. Já tem uma precariedade em relação a anos anteriores. Né? Isso para nós, nossa cidade, isso é um impacto muito negativo, porque nós temos a universidade com um orçamento até maior que a nossa prefeitura. Né? Então ela gera uma riqueza. Claro que aí, vamos dizer assim, o impacto não vai ser tão significativo porque não está sendo, vamos dizer assim, literalmente entre aspas, né, alterado ou mexido, né, isso que eu queria dizer, o salário dos servidores. Né? Isso aí não é a questão do custeio. Mas aí tu faz com que tu tenha perda para os fornecedores, enfim, gera a questão de perda de logística, de cargas e tal, essa relação que aqui é muito forte, né? Que pode vir de outras regiões, enfim, e isso tu tem uma queda, né? Então a gente vai sentir isso nos próximos meses,
né, esse impacto negativo, o nosso comércio local, prestador de serviço e etc. Não é bom, né? Mas enfim, o governo esse que assumiu, ele está anunciando, né, que ele também quer fazer reformas dentro do nosso ensino superior, no ensino como um todo no Brasil, né? Claro, ele está começando com a questão do ajuste fiscal, né? Mas tomara que aqui para frente, né, que venha mudanças para a gente melhorar a nossa educação, né? A nossa pesquisa, que é tão importante nas universidades federais, né? Enfim, veremos as consequências, mas ela é negativa e o impacto vai ser sentido, essa sensibilidade vai chegar lá na família de quem mora aqui, das empresas que prestam serviço, com certeza. Perfeito. Alexandre, para nós encerrarmos então outro assunto de pauta, crise na Venezuela e como ela tem afetado diretamente a economia brasileira. Pois é, eu fiz algumas leituras sobre o que está acontecendo lá e não é uma coisa de agora, né? A crise da Venezuela não é uma crise pontual, ela já está sendo ela é estrutural, vamos dizer assim, há muito tempo. Mas o que eu vejo como impacto para o Brasil é, de fato, a questão da migração, principalmente lá no estado de Roraima, que não é um estado muito produtivo, infelizmente, né? Enfim, tem muitas dificuldades na questão de emprego, etc. Tá? Então isso vai aumentar. Tem um impacto na questão energética, que tem um acordo, né, brasileiro com a questão do fornecimento de energia, né, da Venezuela para cá. Isso pode impactar em preço, né? Hoje já foi anunciado que nós estamos já na banda amarela. Não quer dizer que tem relação com isso, mas é por questão sazonal, climática, etc. Mas no futuro poderá ter consequências. Na questão do petróleo, eu digo o seguinte, que até poderá ter impacto na questão do preço dos combustíveis aqui. Mas o que hoje a gente tem de preço de combustível de aumento, os fatos são outros, não é a da Venezuela. O maior problema é isso, é um país co-irmão, numa crise muito forte, avassaladora do ponto de vista social e econômico. Não sei, de fato, como é que as pessoas, as famílias de todo tipo de casta social conseguem viver lá. Tem que se fazer uma coisa para mudar, até para o bem da América Latina, né? No sentido de a gente dizer que a gente consegue resolver esses nossos problemas. Se a gente não resolver isso, vai ter um marco para a economia do resto do mundo, que a América Latina não consegue resolver seus problemas e precisa de interferência externa da Europa ou americana do Norte, né? Eu acho que esse é o ponto. E torço, né, para que não haja nenhuma questão de guerra civil lá, e aí sim isso pode ter consequências econômicas também para o nosso país, e que não haja no futuro intervenções militares no sentido de guerra. Aí a gente passa por uma outra crise. Agora, de fato, tomara que isso se resolva o mais rápido possível. Não acredito que vai acontecer, mas esperamos, né, pelos nossos co-irmãos venezuelanos, né, que eles tenham aí pela frente uma vida bem melhor. Certo. Alexandre, muito obrigada por me permitir participar contigo do Tendências e Finanças dessa semana. Bom retorno e que a gente consiga retomar também novas entrevistas com líderes de entidades locais aqui para a gente poder debater na TV Santa Maria a respeito da economia local, economia estadual. Muito obrigada. Nada, sempre à disposição. Eu acho que o Tendências e Finanças já é um sucesso, né, Janine? E, enfim, a gente tem que repercutir as questões econômicas e sociais dentro do nosso impacto aqui, do nosso município, e para isso está o nosso programa aí, para servir também a comunidade de entender um pouco mais as ações e o que acontece na economia no seu dia a dia, né? Tanto empresarial, mas da sua família, etc. Sim, é sempre muito válido trazer os teus convidados para debaterem contigo sobre economia, mas é sempre é um privilégio muito grande conversar contigo, com a tua sabedoria como economista, para informar quem nos assiste. Obrigada. Nada, sempre à disposição. Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais.